Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, vim aqui fazer a nossa revisão, basicamente a revisão do primeiro ano, tá? Nesse caso aqui, o nosso conteúdo ele vai estar vinculado principalmente a dois temas básicos, que é o controle social, tá? E cidadania e democracia, democracia e política, basicamente está ligado a esses dois temas, tá? É claro que no conteúdo, né, no programa, está mostrando outros conteúdos lá também, só que não houve tempo de abordar. Então, por isso, eu vou cobrar somente aquilo que no primeiro momento foi abordado, tá? Então, nesse sentido, para o primeiro ano, é o controle social e basicamente cidadania e democracia, beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos lá. Mas, desde já, quem puder se inscrever no meu canal, fique à vontade, gente. Tá bom? Então, vamos começar primeiro com o tema controle social. Entenda o seguinte, controle social, a ideia do controle aí é controle da sociedade sobre os indivíduos. Basicamente isso. O controle dos indivíduos, né, vem através do quê? De regras, de normas que vão sendo desenvolvidas, de instituições, tá? Tu vai verificar, por exemplo, que tem até tem dois autores que falam sobre esse controle das instituições, por meio das instituições, o Evan Goffman, que fala sobre as instituições totais, e o Michel Foucault, que fala sobre a sociedade disciplinar. Então você tem esse modelos, e no caso, o Michel Foucault fala o que é chamado de, denominado de instituições disciplinares, beleza? Então, primeiro ponto a ser destacado, controle social, existe o conceito de crime e desvio. Crime tem a ver com Código Penal, tá? Basicamente, o indivíduo é criminoso porque não segue uma regra, não segue uma norma estabelecida. Seria mais ou menos esse sentido, tá? Então, e essa norma, essa regra, está dentro de uma lei, né? Que é o chamado Código Penal, né? Um indivíduo que acusado de tráfico de droga, que ele pode ser classificado no artigo 9 e no artigo 12. Quer dizer, então, é a ideia de um código penal, seria nesse sentido. Isso é o criminoso. Desviante é um pouco diferente. Pessoas podem ser desviantes e não necessariamente criminosas. Porque o desviante ele pode ter um comportamento diferente, ele pode se vestir de uma forma diferente, ele pode ter um hábito diferente, um cabelo diferente, ele pode ter uma visão diferente de mundo e necessariamente não ser criminoso, tá? Então, as tribos de jovens, as tribos juvenis que têm comportamentos diferentes, como o hippie, o punk, eles têm comportamentos diferentes. Então, podemos dizer que eles podem ser diferentes sem necessariamente ser classificados como criminosos, tá? Por quê? Porque nesse caso o comportamento deles está ferindo uma regra moral, não um código penal, tá? Parece o caso da prostituição. A prostituição aqui no Brasil é crime, basicamente em dois casos: na figura do cafetão e da cafetina, que é a pessoa que obriga a outra a se prostituir, ou no caso pegar aqui da prostituição de menores, de crianças menores, tudo mais. Tirando esses dois casos, existe aqui no Brasil uma legislação que fala sobre o profissional do sexo, tá? Então, se a pessoa é de maior, independente e quiser praticar, desenvolver a prostituição, não é crime. Mas aí é a questão seguinte, é desviante? É, porque é uma prática que ninguém aprova, a sociedade normalmente repudia, não aceita, né? E ninguém fica orgulhoso de fazer uma prática como essa. Então, o desviante parte por isso. Parece a ideia do usuário de drogas, né? Então, o usuário de drogas, frequentemente, ele vai ser o que? Estereotipado. E a ideia do estereótipo é como se você tivesse que criar uma marca preconceituosa em cima do indivíduo, né? Pessoas estereotipadas são pessoas marcadas, né, do ponto de vista social. Então, sofrem mais preconceito por ter essa marca social, e é por isso que o usuário de drogas ele não é um criminoso, né? A lei até diz que ele é vítima do processo, porque enquanto usuário de drogas ele é dependente químico. Então é uma pessoa que muitas vezes não responde pelos seus atos devido a essa dependência química.
Então tem muito isso. Aí é claro, nesse sentido, tu vai perceber que o indivíduo, ele não é um criminoso, mas a sociedade, por reprovar a prática do vício, começa o que? A criticar a pessoa, a rotulá-la, e daí que vem a ideia do viciado, olha, o cara é viciado, né? Então, a ideia do viciado, a expressão é pejorativa, né? É um rótulo pejorativo, ruim, no sentido justamente de discriminar esse indivíduo, que não é um criminoso, mas é um desviante. Então, tem muito essa situação, tem muito esse aspecto. Então, falar sobre crime e falar sobre desvio necessariamente não são sinônimos, não é a mesma coisa, é nesse aspecto. Tem um autor que a gente analisa no nosso conteúdo, que é o Hourenbeck. Tá? Hourenbeck, a sociologia do desvio. Ele menciona, basicamente, ele fala sobre um desviante, né? Um indivíduo que é desviante, que é classificado dentro de uma maneira preconceituosa, tá? Que ele dá o nome de outsider. O que é o outside? É o estranho, é o forasteiro, é o indivíduo que vem de fora, é o indivíduo que, por não fazer parte daquele meio, ele está mais sujeito a sofrer preconceitos, né? Ele está mais sujeito a sofrer a discriminação em si, é nesse sentido, tá? Então, quando tu vê, por exemplo, o caso dos refugiados em todo o mundo, quando eles chegam a um determinado local, eles são vistos como outsider, porque são estranhos, não são daquela comunidade, não são daquele meio, tá? Então, os imigrantes, os refugiados, eles acabam sendo discriminados. Existe a ideia da xenofobia, a gente sabe muito bem sobre isso, que é essa aversão ao estrangeiro, mas existe também a ideia de ser vistos como outsiders porque não fazem parte daquele meio. O outsider é o indivíduo que ele é discriminado, ele sofre o preconceito por não participar daquele meio. Como ele é um forasteiro, ele é um estranho, né? Como ele não faz parte daquele comportamento social que existe ali, ele tende a sofrer mais preconceito. Aí o Hourenbeck dá um nome, ele chama isso e classifica dos outsiders, seria mais ou menos essa ideia. Beleza? Outro autor que a gente tem que analisar é o Michel Foucault. O Michel Foucault escreveu o livro Vigiar e Punir. Nesse livro, ele fala como os criminosos eram tratados, eram punidos nas sociedades antigas. Então ele chamava as sociedades antigas de sociedade do suplício. Suplício é tortura. Então uma pessoa supliciada é uma pessoa torturada. Então era comum no passado, quando alguém cometia um crime muito grave nas sociedades antigas, ser condenado à morte. Mas existia a ideia de que antes da morte o indivíduo deveria sofrer, deveria ter uma punição física. E mais, essa punição física, essa tortura, né, deveria ser em público, para que todos pudessem ver. Então é por isso que nas sociedades antigas as pessoas eram decapitadas, empaladas, crucificadas, queimadas vivas, né, enforcadas, tudo em praça pública. Era um espetáculo mórbido que existia era uma maneira de intimidar a população. Era um sentido de punir o suposto criminoso e, ao mesmo tempo, era uma forma também de dizer para a sociedade, né, o que aconteceria a todo aquele que cometesse o crime que o indivíduo ali cometeu. Então é mais nesse sentido. Então havia uma intimidação. Então a política, ela atuava no corpo das pessoas, né? O poder político estava atuando no corpo das pessoas. O Michel Foucault falava sobre isso, mencionava muito sobre isso. E aí ele vai dizer que a partir do século XVIII, onde nós já estamos o quê? No período moderno, na Europa, ele fala sobre a sociedade disciplinar. Então, sociedade disciplinar vai criar instituições disciplinares. Então é entender, por exemplo, que as punições públicas em praça pública, elas vão aos poucos acabando e dando lugar ao que? Às instituições fechadas entre quatro paredes. O indivíduo ele vai ser moldado, controlado, disciplinado. A disciplina é moldar mente e corpo. É isso.
Então, ele, inclusive, ele fala aí, a grande tese dele, que muito das instituições disciplinares que existem hoje, como os asilos, os quartéis, os hospitais, as clínicas psiquiátricas, as escolas, as fábricas, elas têm como referência a penitenciária. Então a penitenciária, né, distribuída o quê? Em pavilhões, em celas, né, o controle, a vigilância constante, ela se caracteriza pelo modelo disciplinar e isso vai sendo jogado para as outras instituições, tá? Então, o modelo disciplinar vem da ideia, por exemplo, da mente, do tipo, certo? Seguir regras, ter hora para dormir, ter hora para acordar, para tudo, né? Então, tiver essas coisas muito na questão nas instituições disciplinares de hoje, onde os indivíduos devem seguir modelos disciplinares, comportamentos, como é o caso da escola, por exemplo, né? Então, tem que seguir um modelo, pedir autorização para o professor. Então, esses modelos eles têm esse sentido ligado ao controle dos indivíduos. É mente e corpo, tá? É mente e corpo. Então, são instituições que vão ser criadas. E talvez a grande tese do Michel Foucault é que, na verdade, isso surge basicamente o que? Lá no século XVIII em diante, tá? Então, modelos disciplinares vai servir basicamente. Pode ser, ó, o pessoal aqui o pessoal é alegre pra caramba aqui, ó, tá vendo? Assim, alegria, alegria. As pessoas aqui adoram ser alegres aqui. Tem uma vizinhança muito alegre. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso, a gente vai verificar que os modelos disciplinares, há a ideia do controle, a ideia de impedir o indivíduo de conseguir uma coisa a mais, certo? Tem que seguir regras, é mais ou menos essa situação. E há um grau de vigilância, tanto é que Michel Foucault vai falar sobre a ideia do panóptico, que era um presídio onde as pessoas elas eram vigiadas em tudo, literalmente em tudo. Né? É o olho que tudo vê, é daí que vai dar origem, por exemplo, ao sistema de câmeras. Né? Então, modelo disciplinar. Um outro autor também que a gente pode mencionar é o Ivan Goffman. O Ivan Goffman, esse sociólogo britânico, ele vai falar basicamente sobre as instituições totais. Instituições totais é assim, é uma instituição fechada, só que a diferença das instituições disciplinares é que nas instituições disciplinares o indivíduo entra e pode sair. Na escola, o cara vai para a escola, tá? Chega de determinado horário e volta para casa. Tá? Nas instituições totais, que é uma instituição disciplinar, querendo ou não, aí os indivíduos eles entram e não saem. Né? Então aí você tem os presídios, você tem os quartéis, muitas vezes você tem a questão, tem um sentido também de caráter religioso, o caso, por exemplo, dos monastérios, né, os conventos, as pessoas entram e ficam ali, e lá elas devem ser moldadas e controladas. Tá? Então, existe essa diferença. As instituições disciplinares, as pessoas normalmente entram e saem. Tá? Os modelos que a gente pode chamar aqui de instituições totais, é um pouco diferente. Elas entram e ficam. Tá? Então, Evan Goffman fala sobre isso. Né? E o objetivo das instituições totais é basicamente proteger, muitas vezes, a sociedade de indivíduos que podem ser perigosos, né? Os psicopatas, os sociopatas, né? Manter o controle dos indivíduos através dos quartéis e também, no caso aqui, dos modelos das clínicas psiquiátricas, né? O caso do convento, os monastérios, em que os indivíduos, na verdade, estão se formando dentro de uma perspectiva religiosa, então tem que seguir todo um padrão que não deve ser mundano, então a ideia do indivíduo ficar ali, tem muito isso, beleza? E finalmente, gente, o nosso último tema, que é democracia e cidadania. Democracia e cidadania, assim, é falar do Estado como a única instituição que tem um poder sobre a sociedade. O Estado é diferente de governo. O Estado é uma instituição que administra a sociedade, tá? Do ponto de vista político. Tá? Enquanto que governo são as pessoas que administram o Estado. É basicamente essa a ideia. E o caso aqui do Estado é que ele foi criado no sentido de um controle. Por exemplo, quando você tem teóricos como Thomas Hobbes, na obra Leviatã, ele fala, por exemplo, de um Estado que é criado como uma necessidade de conter a maldade do ser humano. Tá? Como o ser humano é mau por natureza, a tese dele é essa, então é preciso criar o que? Uma instituição como o Estado para conter essa maldade.
Então a ideia do quê? Do Estado, ele surgiu através de um contrato social entre governantes e governados. É isso. Então, nesse contrato, qual é a ideia do governante? Ele deve o quê? Manter a ordem na sociedade, usando a violência, usando a força, usando o autoritarismo. Daí a ideia do Estado absolutista. Tá? Então, existe um contrato social, tá? Para conter a maldade do ser humano. Porém, autores liberais, autores como John Locke, como Adam Smith, já vem com uma ideia diferente. Olha, o Estado, ele surge através de um contrato social entre governante e governado. Só que o governante, ele não é o chefão. O chefe é o povo. Quem manda é o povo. Até porque existe o sufrágio universal, que é o voto direto. Quer dizer, quem elege é que é o chefe. Né? Então o governante, ele é um empregado do povo, ele está aqui para o quê? Para obedecer à vontade da população. Isso é o que é chamado de modelo liberal democrático. Aí você tem a perspectiva da democracia. Quer dizer, a democracia já é diferente do modelo autoritário do Thomas Hobbes. Tá? Então a democracia parte da ideia de você estabelecer o respeito, quem manda é a população, tá? Se o governante cometer alguma coisa errada, pode ser impeachmentado, ou seja, ser tirado do poder, certo? Então a ideia do sufrágio universal, tá? E aí tu tem também uma coisa que é ligado assim, os modelos liberais, eles partem de uma ideia do quê? Do Estado laico. O Estado laico é um Estado que separa a política da religião. Né? Alguns usam outro termo, Estado laico ou Estado secular. Secular é o mesmo que modernidade. Então, uma sociedade secular é uma sociedade moderna, um Estado secular é um Estado laico, ou seja, um Estado moderno que se divide de política de religião. Então, parte muito dessa perspectiva. E, é claro, a ideia dos três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. A gente sabe qual é a ideia dos três poderes, né? Cada um tem uma função, mas qual é a finalidade principal? Um controle. Um controla o outro, um tem um poder sobre o outro. Seria mais ou menos essa ideia. Três poderes é para evitar que não haja um acordozinho entre os poderes. Por quê? Porque o governante pode abusar do seu poder. Isso pode acontecer. Então a finalidade de três poderes é que haja uma vigilância do um em relação ao outro. Ou seja, é o chamado voto de desconfiança. Tá? Eu confio desconfiando. Então isso, na democracia, é muito comum, acontece muito esse tipo de coisa, ter muito essa regra. Beleza? Pessoal, é isso. Essa é a revisão da nossa prova do primeiro ano, tá bom? Não tem muito mistério e vai ficar basicamente nesse patamar, porque foi basicamente onde a gente trabalhou mais, né? Nesse sentido, tá bom? Falou, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.